Pessoal, hoje é dia de novidades da DC. Nos últimos dias estava tendo um rumor muito forte envolvendo a saída do Matt Reeves como diretor do filme The Batman Parte 2. Mas chegou o James Gunn e deu fim a esses rumores. O James Gunn também comentou sobre o novo filme que ele está roteirizando e deu uma dica do que pode ser. Será que pode vir realmente o World Finest, filme do Batman e Superman? E também nesse vídeo vamos falar das novidades da produção do Superman e da Supergirl. Beleza, gente? Tem muito assunto nesse vídeo, roda a abertura e vamos lá! E pessoal, só antes da gente começar, aquele nosso tradicional salve para os membros mais recentes. Grande salve aqui para o Rafael de Oliveira e também para o Marcelo Guedes. Muito obrigado, gente. A Bate-Família está crescendo bastante. Quando chegar em 100 membros, eu vou avisar. Se você quer fazer parte da Bate-Família, participar das lives e também do grupo do WhatsApp, só clicar na aba de membros aqui no YouTube. Por algum motivo, no celular não aparece o link, mas eu coloco esse link na descrição do vídeo. Valeu, gente? Beleza, agora sim vamos falar um pouco sobre DCU, porque ontem foi um dos dias que o James Gunn estava online, e o James Gunn online sabe como é que é, né? Ele geralmente dá alguma notícia envolvendo DC. E a notícia mais importante é que ele deu fim aos rumores envolvendo a saída do Matt Reeves como diretor do The Batman 2. E para a gente entender um pouco a importância dessa notícia, a gente precisa entender um pouco a linha do tempo desses rumores que estavam circulando. Porque a gente sabe que já tem de um tempo que aconteceu alguma coisa com o Matt Reeves, aquelas pessoas que sabem o que aconteceu com o Matt Reeves não querem comentar, e até hoje isso ainda não vazou, ninguém sabe o que realmente aconteceu. Se é uma doença, falecimento de algum familiar, ninguém sabe o que aconteceu com o Matt Reeves. Mas a princípio, esse é o motivo do roteiro ainda não ter sido finalizado. E a única forma da gente saber o que aconteceu com o Matt Reeves é se algum dia o próprio Matt Reeves acabar explicando o que aconteceu. E é justamente por causa dessa demora da produção do The Batman 2 começar que acaba surgindo os rumores. E esse rumor mais quente começou por causa da revista Production Weekly, que é uma revista sobre as produções que estão em andamento em Hollywood, só que não é uma revista tradicional, digamos assim, é uma coisa muito mais interna para Hollywood, porque ali você pode conseguir contato das pessoas e tudo mais. E na edição mais recente, tá citado The Batman Parte 2, e tem o nome do Matt Reeves, mas apenas como roteirista. Essa seria a notícia ruim, digamos assim. A notícia boa é que nessa mesma revista, o início das gravações estaria marcado para março de 2026. E como essa revista tem um certo prestígio, o pessoal começou a dizer, eles não colocaram ali como diretor. Será que foi um erro, eles esqueceram de colocar? Ou será que tem alguma outra coisa acontecendo? Até porque eles não colocaram nenhum outro diretor no lugar. Eles simplesmente não colocaram o diretor. Poderia ser um erro de quem fez a revista, né? De esquecer de colocar Matt Reeves como diretor. De qualquer jeito, essa revista aí acabou inflamando todo mundo. Porque alimentou o rumor de que o Matt Reeves iria sair. Sendo que esse rumor já existe há algum tempo. Logo depois, veio aquele insider, o John Campea, e ele, no seu podcast, lembrou uma coisa que ele tinha feito há um mês atrás. Que ele tinha uma certa informação e que ele não quis compartilhar com ninguém. E aí no programa, ao ficar sabendo sobre essa publicação da Production Weekly, ele comenta que não fica surpreso e até diz que não seria de todo mal da Batman Parte 2 não ter o Matt Reeves, já que o Pinguim acabou se saindo muito bem sem Matt Reeves. Sem Matt Reeves como diretor, né? Porque ele estava por trás do projeto. Mas o fato do John Campea discutir sobre isso no programa dele, mesmo que de uma forma especulativa, isso alimentou ainda mais o rumor de que ele vai sair. E aí a gente chega no sábado, quando essa conta aqui perguntou pro James Gunn se o Matt Reeves ainda é o diretor do The Batman Parte 2. E o James Gunn foi taxativo, dizendo que, claro, então, nesse momento, eu acredito que esteja sepultado esse rumor de que o Matt Reeves vai sair da direção. Gabriel, mas será que o James Gunn não tá mentindo? Já mentiu em outras oportunidades. É verdade que o James Gunn, às vezes, ele dá uma manipulada na narrativa, né? Ele diz uma coisa que, tecnicamente, ele não tá mentindo, mas ele tá dando uma exageradinha ali pra encaixar na história dele. Eu vejo na internet que tentam criar o tempo todo essa má vontade da DC Studios com o The Batman Parte 2. É só que quando eu vejo os fatos, me parece muito o contrário. Me parece que a DC Studios tá com muita boa vontade em ter o The Batman Parte 2.
Eles querem muito ter esse filme. Essa é a sensação que eu tenho. Porque assim, ó, se o James Gunn realmente não quisesse fazer o The Batman Parte 2, e ele estaria no total direito de não fazer. Porque ele é o CEO e ele poderia meter o discurso de que quer focar no Batman do DCU. Mas não é isso que a gente vê por parte do James Gunn e da DC Studios. Eu vejo um grande respeito da DC Studios com o Matt Reeves e uma incrível paciência. Me parece realmente que a DC tá dando todas as condições possíveis para o Matt Reeves se recuperar, seja lá o que realmente tenha acontecido com ele, para ele poder fazer o The Batman. Eu não consigo ver essa má vontade do James Gunn. Ah, mas esse The Batman vai tirar o holofote do meu Batman. Não consigo, cara. Pô, ele já tá esperando esse roteiro do The Batman há mais de 2 anos. Ele chegou na DC em janeiro de 23. Naquela época já se falava em roteiro de The Batman. Ah, o Matt Reeves está escrevendo. E ele tava lá esperando o roteiro ficar pronto. Terminou 23 sem roteiro, terminou 24 sem roteiro, 25 ainda não terminou o roteiro 100%. Depois de todo esse tempo, ele poderia dizer, olha, Matt Reeves, obrigado, mas a gente não pode esperar para sempre, a gente não vai fazer. Mas ele não diz isso porque provavelmente eles entendem o lado do Matt Reeves. E também porque o James Gunn é roteirista. Talvez se fosse um outro CEO, um CEO que não tem background de roteiro, talvez aí até já tivesse limado aí essa continuação do The Batman. Mas o James Gunn me parece que quer realmente fazer. Agora, eu também acho que uma coisa mudou dentro da DC Studios. Quando o James Gunn entrou na DC, eu acho que ele já contava com The Batman Parte 2 para ser lançado em 2025, né? Daí foi para 26 e aí foi para 27. Depois de tantos adiamentos, ele não tá mais contando com o filme, sabe? Ele não tá na cabeça dele que vai com certeza sair em outubro de 27, sabe? Essa é a sensação que eu tenho, que ele tá esperando o The Batman, não vai cancelar, pode esperar mais 1 ano ou 2, mas ele não tá contando no calendário. Sendo que no início, quando ele chegou em 23, eu acho que ele contava. E talvez pelo fato dele contar com o The Batman Parte 2, isso tenha atrasado o Brave and the Bold. Porque talvez na cabeça dele tava assim, ó, não, mas em 26 vai ter o filme do Batman. 27 vai ter o filme do Batman. Por que eu vou fazer um filme do Batman agora? E agora ele já não sabe quando que vai ser esse filme. Mas ele quer fazer, mas ele não sabe quando. Essa virada de chave, eu acho que aconteceu. E é o que me faz acreditar que nesse momento, dentro da DC Studios, o Batman do DCU tá ganhando prioridade. É óbvio que a gente não sabe o que aconteceu na reescrita do Cara de Barro, mas eu suspeito que era para colocar o Batman. Vou seguir firme com essa teoria. Em 2027, você pode ter alguma coisa do Batman do DCU. E aí você coloca o The Batman Parte 2 em março de 2028. Mas cancelar o The Batman, isso eu acho impossível até o Matt Reeves desistir. Enquanto o Matt Reeves não falar pro James Gunn, olha, não quero mais fazer, esse filme vai continuar existindo. A DC vai dar todas as condições necessárias para esse filme sair. E nesse momento, o plano A segue, do Matt Reeves ser o diretor do filme. Mas eu tô muito com o John Campea, assim, ó, se acontecer alguma coisa com o Matt Reeves e ele só querer fazer o roteiro e não querer dirigir, eu super vou entender o Matt Reeves. O argumento de que nesse universo a gente teve outras 2 coisas sem o Matt Reeves e que foram muito foda, pra mim é essencial pra manter esse universo. Porque nesse universo a gente teve Charada no 1, que é uma HQ muito foda, e a gente teve o Pinguim, que é uma série muito foda. O Matt Reeves não dirigiu nenhum dos 2, muito embora ele tenha participado, né, no background das 2 coisas. É isso que me dá um pouco a tranquilidade que mesmo que aconteça alguma coisa pessoal com o Matt Reeves e dele não querer, sabe, não quero dirigir filme nesse momento, a gente ainda ficar tranquilo de que, ó, o filme ainda vai ser muito bom. A única coisa que me deixaria realmente ficar preocupado nesse filme é se, sei lá, sair uma notícia dizendo que o Matt Reeves não vai mais escrever o roteiro. Isso me deixaria um pouco preocupado. O Matt Reeves é o cabeça. É óbvio que se ele dirigir, melhor ainda, porque é o Matt Reeves, diretor do primeiro calibre ali de diretores de Hollywood. Mas, mesmo que o James Gunn hoje tenha dito que ele segue como diretor, e esse é o fato, ele segue como diretor, mas amanhã a gente não sabe o que vai acontecer com o Matt Reeves. Até porque me parece uma coisa muito mais a nível pessoal dele. Se o Matt Reeves falar que não quer, aí não vai ter jeito. Mas assim, ó, eu tenho a sensação que o Matt Reeves, ele quer ser o roteirista e o diretor, sabe? Ele quer se colocar nessa condição pra aí, quem sabe, voltar 100% ativo no trabalho dele. Mas, de novo, isso é uma sensação. Eu acho que ele iria querer dirigir. E ele iria se esforçar ao máximo para que ele seja o diretor. Se tiver alguma
condição, alguma doença, alguma coisa na vida pessoal dele, aí primeiro ele precisa tratar da saúde dele, né? E eu acho que todo mundo iria entender esse lado, né? Mas enfim, melhoras pro Matt Reeves. E por enquanto, sim, ele segue sendo o diretor do The Batman Parte 2. E eu acho que esses rumores aí são enterrados nesse momento. A única coisa que pode fazer voltar isso é se o Matt Reeves falar por ele mesmo. Duvido que o James Gunn iria mentir sobre qualquer coisa envolvendo esse assunto, porque me parece ser muito sério. Beleza, seguindo com a próxima notícia, e que envolve James Gunn, perguntaram para ele nas redes sociais se esse roteiro que ele tá fazendo, começando agora, envolve algum filme que ele já anunciou. E, surpreendentemente, o James Gunn respondeu que não. Ou seja, isso já descarta Brave and the Bold, que era um dos filmes que a gente tava especulando que poderia ser. Só que é aí que a galera foi esperta na especulação. Beleza, talvez ele não esteja fazendo o filme solo do Batman, mas ele pode estar fazendo a sequência do Superman que vai ter o Batman. O famoso filme World Finest. Os melhores do mundo, como a dupla Batman e Superman é conhecida nas HQs. É claro que isso é pura especulação. Pode ser sobre qualquer outro personagem da história da DC. Pode ser Arqueiro Verde, pode ser Homem-Animal, pode ser o filme do Doninha. Sabe como é que é? A gente sempre tem uma expectativa com James Gunn e a gente às vezes tem que, né, se contentar com a realidade. Expectativa, filme do Batman e do Superman. Realidade, filme do Homem-Hora. É bem a cara do James Gunn fazer isso. Mas assim, ó, por que eu acho que é do World Finest? Justamente por conta dessas coisas envolvendo Matt Reeves. Já que a DC percebeu que não dá pra contar com o The Batman, então eles vão acelerar as coisas do Batman do DCU. Por isso que eu acho que eles mudaram um pouco o roteiro no Cara de Barro para contemplar um cameo do Batman, já introduziram o Batman ali, quem sabe, e aí esse outro filme de James Gunn, Batman e Superman, e você introduz o Batman 100% ali. E você resolve esse problema de demorar tanto pra ter alguma coisa com o Batman. Pro James Gunn pode ser muito mais fácil fazer um filme do World Finest do que um filme do Batman solo. E se ele fizer isso, ele também ganha a desculpa perfeita pra ele ser o cara que vai escalar o Batman, já que vai ser no filme que ele tá fazendo. Ele vai poder pensar na Batcaverna, no universo do Batman, e convenhamos, ele é o grande chefe da DC, ninguém mais quer fazer isso sem ser o James Gunn. Eu tenho certeza absoluta. Com o World Finest, eu acho que as coisas ficam muito mais fáceis de acontecer. E aí você introduz Batman no World Finest, e alguns anos depois você faz o Batman Brave and the Bold. Que assim, ó, de longe, parece que eles estão tendo dificuldades de avançar com esse filme. Se o James Gunn desbloqueia como que vai ser o Batman do DCU, aí talvez isso fique mais fácil pra tocar o Batman Brave and the Bold depois. Ah, Gabriel, mas daí de novo vão fazer a sequência do Superman, um filme com o Batman? Assim, eu entendo a preocupação, porque teve o Homem de Aço, aí o Homem de Aço 2 virou Batman vs Superman. E a gente viu aquele Batman, tinha problemas e tudo mais, o BVS de uma forma geral não deu certo. Se acontecer o World Finest, eu acho que é um cenário um pouco diferente. Primeiro que não vai ser o filme da sequência, né? Porque esse universo, ele já nasceu desde o início com uma proposta de universo. Diferente do Homem de Aço, porque ninguém tira da minha cabeça que o Homem de Aço era para ser uma trilogia do Superman, que eventualmente virou DCEU. Mas o Superman do James Gunn já nasce como um universo. O filme seguinte não é World Finest. O filme seguinte é o filme da Supergirl. O terceiro filme é do Cara de Barro. O quarto filme pode ser dos Jovens Titãs, pode ser do World Finest, ou pode ser, sei lá, esse do Sargento Rock. Então, assim, ó, eu não vejo muito problema da sequência do Superman ser o World Finest. Especialmente porque até acho uma boa ideia introduzir o Batman num filme de sequência com o Superman. Na teoria seria mais fácil e rápido de fazer, porque o James Gunn já tem meio caminho andado com as partes do Superman. Se a gente precisa acelerar as coisas do Batman, faz muito mais sentido colocar o Batman com o Superman. É o filme mais rápido de fazer. Pra mim, esse é o melhor filme secreto do James Gunn que ele poderia estar fazendo nesse momento. E olha só que coisa interessante, você poderia introduzir Batman nesses filmes sequência com o Superman sem ter o Damian. E o filme do Brave and the Bold começa com a introdução do Damian. Aí a gente já conhece um pouco desse Batman e joga o Damian. Essa sequência aqui poderia dar muito certo. Eu apoio muito. E assim, os problemas que o BVS tem não quer dizer que vão se repetir no filme do James Gunn. Eu acho que o grande problema do Batman do BVS era aquele arco que o Snyder deu, que o Batman matava, que acabou incomodando muita gente. Mas, pô, vai dizer que antes do lançamento do Batman vs Superman,
você não estava empolgado pro Batman vs Superman. Tava todo mundo empolgado. Com certeza o problema não foi colocar o Batman no BVS. O problema foi que o filme não foi tão bom. É por isso que eu não me incomodo mesmo de fazer um filme sequência que tem o Batman. Ah, mas poderiam desenvolver mais o universo Superman antes de colocar o Batman. Concordo. É só que o universo todo não é só as coisas do Superman. E me parece que existe uma certa pressão nesse momento para fazer as coisas do Batman andar. Tenho essa sensação por conta de tudo que aconteceu com o The Batman. Então, assim, ó, façam suas apostas. O que vai acontecer? Será que realmente é o World Finest? Será que a gente pode se iludir com o World Finest? Ou será que a realidade é o filme do Doninha e do Homem-Hora? E por fim, gente, tem duas últimas novidades. A primeira envolvendo o filme do Superman. O James Gunn comentou que o filme tá praticamente pronto, faltando apenas fechar algumas cenas dos efeitos especiais e a mixagem de som. Ou seja, o filme tá andando muito bem, sem muitos problemas. O fato de 2 meses antes do lançamento e praticamente todos os efeitos especiais estarem prontos é muito bom. Não parece que vai ter aquela correria de finalizar efeito especial 1 mês antes, efeito especial ruim, sabe? Não me parece que vai ter nada disso nesse filme. Acho que aquele problema do CGI do Flash tá bem distante, ainda bem. E a outra notícia é que as gravações do filme da Supergirl foram encerradas. E olha só, estamos em maio, o filme vai estrear em junho do ano que vem. Um ano inteirinho para editar esse filme, fazer efeito especial e tudo mais. É bastante tempo, é uma boa gordura que a DC tá dando. Vamos comparar aí com um certo filme chamado Vingadores Doomsday, que é um filme que vai estrear antes da Supergirl e eles começaram a gravar agora. Vai levar no mínimo aí uns 3 meses para eles terminarem as gravações do Doomsday. E aí agosto, setembro para fazer efeito especial até maio, apertado. Olha a diferença das condições que a DC e a Marvel dão para os seus filmes. Para mim isso faz muita diferença, dá tranquilidade para a equipe do CGI conseguir, né, fazer de boas. E Supergirl é um filme que, na teoria, tem muito efeito especial. É um filme que acontece no espaço. Então, assim, ó, pra mim, isso é organização. Essa é a vantagem de você encerrar o roteiro antes das gravações. Todo o processo, toda a cadeia é respeitada quando desde o início você sabe o que vai gravar. E você se planeja para gravar com 1 ano de antecedência. E isso é organização. E não ficar querendo mudar o filme aos 47 segundos do tempo, sabe? Não quer dizer que o filme da Supergirl vai ser melhor que os Vingadores, tá? Mas é uma pura questão de dar tempo para as pessoas trabalharem sem ficarem loucas. E até o momento, as duas produções da DC, Superman e Supergirl, não teve nenhum problema de cronograma. Isso é organização e respeito às pessoas envolvidas na produção. Mas galera, é isso. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Vocês estão ligados? Dá-lhe DC. E esse foi o vídeo com as novidades da DC. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.